Olá pessoal, Carlos Rota falando. Mais um vídeo do módulo de metabolismo de lipídios. Agora a gente vai falar sobre a síntese, uma vez que a gente já discutiu a degradação de lipídios. Bom, vamos começar pela síntese de ácidos graxos, que acontece no fígado, tá bom? A síntese dos ácidos graxos acontece no citossol de células hepáticas, que é o contrário da degradação de ácidos graxos que acontece dentro da mitocôndria. Tá? Isso é uma diferença muito importante. Síntese no citossol, degradação na mitocôndria. A síntese do ácido graxo começa a partir de acetil-CoA. Se vocês se lembrarem, o acetil-CoA está dentro da mitocôndria, então ele precisa ser exportado para o citossol. E isso acontece via citrato, tá? Por esse sistema que eu vou explicar aqui. Bom, primeiro a gente tem a primeira reação, o primeiro passo do ciclo de Krebs, que é a associação do acetil-CoA com o oxalacetato, fazendo citrato. No caso do citrato estar acumulado, ele é exportado para fora da mitocôndria por um transportador. Tá bom? Esse é um transportador uniporter que não gasta energia, então ele só vai acontecer quando o citrato estiver em grandes quantidades dentro da mitocôndria. O próximo passo é a reconversão do citrato em oxalacetato e acetil-CoA. E essa reação, que acontece via citratoliase, né, que é diferente da citratossintase, ele gasta ATP. Então, o nosso saldo energético no momento é de menos 1 ATP. Tá bom? Mas a gente já tem o acetil-CoA dentro do citossol para ser utilizado na síntese de ácido graxo. O que a gente tem também é um oxalacetato aqui fora da mitocôndria, quando ele estava inicialmente dentro. Então, para fechar esse ciclo, a gente precisa levar o oxalacetato de volta. E isso acontece por duas vias. Uma via é pela conversão do oxalacetato em malato, e esse é um processo que gasta um NADH, certo? E o malato ele é importado para dentro da mitocôndria, onde ele é convertido em oxalacetato, com a produção de NADH. Então você acaba também, além de importar o malato, você acaba importando um NADH, né? Porque a gente gasta um NADH fora da mitocôndria para produzir um NADH dentro da mitocôndria. Tá? Nesse caso, como a gente tem NADH sendo produzido e sintetizado, a gente não tem nenhum saldo energético, a gente continua com o gasto de 1 ATP para fazer essa voltinha aqui. Tem uma volta um pouco mais comprida, onde o malato ele é convertido em piruvato pela enzima málica. O curioso é que essa reação ela produz CO2 e ela também produz NADPH, certo? Puxa vida, que interessante, né? A gente tem a produção de NADPH no citossol. Para que serve, será, né? E o piruvato é importado para dentro da mitocôndria e ele é convertido em oxalacetato pela piruvato carboxilase, que é uma enzima que vocês já conhecem, né? Com a incorporação de um CO2 e o gasto de um ATP. Então, por esse caminho aqui, a gente tem menos 2 ATPs, mas a gente tem a produção de um NADPH, o que pode ser interessante, né? Principalmente quando a gente fala sobre síntese de ácidos graxos. Bom, agora a gente tem acetil-CoA no citossol. E o primeiro passo para esse acetil-CoA ser incorporado numa longa cadeia de ácidos graxos é a sua ativação em malonil-CoA. Essa ativação é feita por uma enzima chamada acetil-CoA carboxilase. Ela começa antes do acetil-CoA com a biotina, que é um cofator dessa enzima, se ligando com o íon bicarbonato. Então a biotina aqui ela se liga numa reação com bicarbonato. E se vocês se lembrarem, biotina
é uma coenzima bastante associado com enzimas do tipo carboxilase, tá? Em seguida, o acetil-CoA ele se liga à biotina ativada e ele incorpora esse grupamento carboxílico que foi formado a partir da incorporação do bicarbonato. Então a gente tem a produção do malonil-CoA, que é uma molécula de 3 carbonos mais a coenzima A anexada nele, certo? E aí a gente parte para síntese de ácidos graxos. Ao contrário da degradação de ácidos graxos, a síntese acontece em um único complexo gigante de proteínas. Tá? Esse complexo ele tem um braço que a gente chama de proteína carregadora de acil, PCA. E inicialmente o malonil-CoA ele é ligado ao PCA, que aí é um braço. Vocês vão ver numa animação que eu vou colocar no YouTube, que é literalmente um pedaço, como se fosse uma grua, que vai levando esse grupo malonil de um lado para o outro. Tá bom? E o primeiro passo é uma reação de condensação. Tá? Então, vamos lembrar um pouquinho na degradação? A gente tem na degradação uma oxidação, uma hidratação, uma oxidação e uma quebra. E na síntese, a gente começa com uma condensação. E eu já vou dar spoiler para vocês que a gente vai fazer o caminho contrário. A gente vai fazer uma condensação, uma redução, uma hidratação e uma outra redução. Tá? Então, elas são caminhos equivalentes, mesmo acontecendo em locais celulares completamente independentes e utilizando enzimas completamente independentes. Bom, então, nessa reação de condensação, o nosso grupo acetil, que é o nosso ácido graxo em formação, tá? Então, como a gente está o primeiro grupo acil vai ser um grupamento de 2 carbonos, né? Ele vai ser transportado, na verdade vai ser trocado pelo CO2 do malonil, do grupo malonil, né? Pelo grupo carboxílico aqui. Então, o grupo acil em amarelo ele é transportado para o grupo rosa aqui, que na verdade é o nosso acetil-CoA inicial. E isso é uma reação de condensação que solta o CO2 que foi incorporado inicialmente. Agora, então, na nossa proteína carregadora, né, no nosso braço da proteína, a gente tem o grupamento acil preso ao nosso acetil-CoA, ao nosso carbono, aos nossos 2 carbonos do acetil-CoA. E aí a gente tem uma reação de redução. Tá? Aqui a gente vê na degradação é uma reação de oxidação. Essa reação de redução ela usa um NADPH. Olha só, um NADPH cuja uma das fontes é o próprio transporte do acetil-CoA para o citossol. Nessa reação, então, a gente ocorre essa reação de redução. Então, nossa ligação dupla O aqui vira uma ligação OH. E o nosso saldo energético, neste local aqui, é de -1 NADPH. Lembrando que a gente tem um gasto da ativação do acetil-CoA. Então, a gente tem aqui a próxima reação, que é uma reação de desidratação. Tá? Todas as reações dentro do mesmo complexo proteico. Tá? E essa reação resulta na formação de uma ligação dupla de carbono e a perda de uma água. Né? Então, se vocês forem acompanhando a degradação de lipídios, acontecem coisas semelhantes, né? Então, só que na direção contrária. Por fim, a gente tem uma outra redução que também usa o NADPH, tá? Que
transforma essa ligação dupla numa ligação saturada, e aí a gente tem um grupamento com todo saturado, tá? Então o saldo desse ciclo aqui é de 2 NADPHs, tá? E por fim, todo esse grupo aqui, esse acil-CoA que tem ele é transportado para a posição inicial aqui de baixo e o ciclo vai se reiniciar, tá? Então a gente inicia o ciclo agora com mais 2 carbonos, e assim por diante. O complexo que eu falei que é gigantesco, ele foi desvendado, a estrutura desse complexo foi desvendada em 2006, tá bom? A gente tem aqui então, aqui não tem o braço da proteína que carrega os acils de um lado para o outro, mas a gente tem, por exemplo, a posição de cada uma dessas enzimas. Então aqui embaixo a gente tem a ligação do malonil-CoA à proteína carregadora de acil, aqui tem a condensação, aqui a gente tem a redução, primeira redução, depois de ter a desidratação, e a gente tem mais uma redução aqui em cima, tá bom? Tem uma animação muito legal que eu vou mostrar para vocês depois. Bom, então e aí o ciclo recomeça, né? Então a gente tem aqui, só recapitulando, o malonil-CoA se ligando aqui na nossa enzima, na ácido graxo sintase, e aí a gente tem esses 2 carbonos sendo transportados para o malonil-CoA, eliminando o CO2, e todo esse complexo aqui voltando para o estado inicial. E aí a cada ciclo que a gente tem, a gente aumenta o nosso acil-CoA e tenta incorporar mais 2 carbonos até completar os 16 carbonos, por exemplo, de um palmitato, que é um ácido graxo muito comum no nosso metabolismo. Se vocês calcularem esse saldo, né, então a gente passa por 7 ciclos de síntese, tá? Então a gente tem 7 malonil-CoA sendo utilizados, a gente tem 14 NADPHs sendo utilizados nesses ciclos, e os 7 malonil-CoAs são produzidos a partir de 7 acetil-CoAs que usam 7 ATPs, né, no processo. E o resultado é que para sintetizar o palmitato, a gente tem o uso de 14 NADPHs e 7 ATPs, isso sem contar o custo de se exportar o acetil-CoA para fora da mitocôndria, que aí, como tem duas formas de calcular, a gente deixa um pouquinho de fora, mas vocês têm que se lembrar que tem esse custo também, tá? Que pode ser de 1 ATP só ou de 2 ATPs, só que com a produção de um NADPH, tá bom? Então os ácidos graxos depois podem ser convertidos em diversos outros lipídios. Um deles são os triacilgliceróis. Então a gente tem uma via aqui onde a gente tem a síntese do glicerol fosfato, né? E depois ele incorpora um grupamento acil, outro grupamento acil é fosforilado, formando o diacilglicerol, é desfosforilado, formando um diacilglicerol. O diacilglicerol pode ser levado para síntese de fosfolipídios, ou ele pode sofrer mais uma incorporação de agrupamento de um ácido graxo, formando um triacilglicerol. Alternativamente, a gente tem uma outra via, onde a gente tem um monoacilglicerol que incorpora um acilglicerol, formando um diacilglicerol. E tudo isso faz parte de uma grande rede de reações que fazem vários lipídios diferentes, tá bom? Bom, então resumindo a aula, o que vocês precisam se lembrar de qualquer jeito
A síntese dos ácidos graxos acontece no citosol, tá bom? E a degradação acontece na mitocôndria. Então a gente precisa exportar o acetil-CoA e ele é exportado na forma de citrato. O acetil-CoA ele é ativado na forma de malonil-CoA e esse malonil-CoA é incorporado num grande complexo enzimático onde vai acontecer uma reação de condensação, redução, desidratação e redução para formar um grupamento acil mais longo. E isso acontece várias vezes até formar um ácido graxo longo e geralmente um de 16 carbonos no nosso organismo, tá bom? Então até mais.